Olá, eu sou Fabiana, sejam bem-vindos no Motivando em Casa, Palavra e Fé. Hoje eu vou iniciar a leitura aqui com a minha Bíblia do Novo Testamento, que é a Bíblia Pentecostal, comprei, gosto muito de ler, Bíblia de estudo. Mateus, eu vou ler Mateus sobre a genealogia de Jesus Cristo. Tem uma caneta, aqui é a minha caneta. Canetinha. Vou acompanhar aqui a leitura. A genealogia de Jesus Cristo. É o capítulo 1, versículo 1. É o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Juda e seus irmãos. E Juda gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Nasson. E Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Raabe e Boaz. E Boaz gerou a Ruth de Abide. E Abide Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou Josias. E Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zarobabel, e Zarobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sodaque, e Sodaque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e a Eliúde gerou a Aleazar, e Aleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, a tua mulher, porque nela está gerado do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que está dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Aí aqui eu vou ler detalhamento, como é que se fala, o estudo bíblico dessa parte do capítulo 1. Isso foi parte bíblica, né? Agora, sobre o estudo que tem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, letra grande. Essa parte pequenininha aqui, que é várias letrinhas, ó, já é o estudo, explicando com mais detalhes que eu li sobre o primeiro capítulo de Mateus. Vou ler. Do capítulo 1, 1 ao 16, geração de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus, seu relato das boas novas e da verdadeira história a respeito de Jesus Cristo, se inicia com esta lista dos ancestrais judeus de Jesus, que traça a história de sua família através da linhagem paterna. Isso é, o lado de seu pai terreno, como era costume judeu. V16. Embora José não fosse o pai biológico de Jesus, Jesus foi concebido por um milagre do Espírito Santo. Versículo 20. Ele era seu pai legal. Deus tinha prometido que o Messias, o Salvador prometido, que seria uma bênção para o mundo inteiro. Seria um descendente de Abraão, traçando a descendência legal. Aqui tem assim, Abraão, GN 12, capítulo 12, 3, 22 ao 18, GL, algumas coisas, o rei de Davi, né? Vou só fazer só a leitura mesmo. Traçando a descendência legal de Jesus até estes dois homens. Mateus demonstra aos judeus que Jesus tinha genealogia, isso é o histórico familiar, adequada para se qualificar como Messias. Veja a próxima nota. Note os tipos de pessoas mencionadas na descendência de Jesus. Veja a referência cruzadas na coluna central para localizar outros versículos bíblicos sobre este indivíduo. Vários possuem grandes fracassos em seu passado. Por exemplo, Judas, Raabe, Manassés. No entanto, eles representam a ampla gama de pessoas que colocaram a sua fé em Deus e se tornaram parte de sua família. Elas também servem como exemplo de que Deus pode operar os seus propósitos mais elevados através de qualquer pessoa, independentemente do seu passado ou dos seus fracassos, que no final se submeta a Ele. Então, versículo 1 e 1, que é Cristo, a palavra Cristo, Cristo, significa ungido, o que implica ser escolhido, comissionado, capacitado, separado para um serviço especial. É o equivalente grego do tempo hebraico, Messias, que se refere ao Salvador, que os judeus estavam esperando. Desde o início desta mensagem, Mateus afirma que Jesus era um ungido de Deus, cheio do Espírito Santo e capacitado por ele. Ele foi ungido para desempenhar 3 papéis específicos, como profeta para desafiar o povo com a relação ao relacionamento deles com Deus e para ajudá-los a entender a verdade, como sacerdote para ser o mediador de um relacionamento renovado entre Deus e o povo, oferecendo o sacrifício
Isto é a sua própria vida, que pagaria a penalidade total pelas ofensas da humanidade contra Deus. Como rei para estabelecer os propósitos do reino de Deus na terra e para guiar e governar o seu povo com uma justiça perfeita. 1.1 Filho de Davi. Mateus estabelece o fato de que Jesus era o descendente legal de Davi, traçando a história da família de seu pai terreno, José, que era da descendência do rei Davi. Veja o artigo 1, Concerto de Deus com Davi. Embora Jesus tenha sido concebido por um ato miraculoso do Espírito Santo em termos terrenos, ele era formalmente registrado como filho de José, o que significava que ele era legalmente um filho de Davi. O histórico familiar de Jesus esboçado no Evangelho de Lucas traça a descendência de Jesus através dos homens ao lado de sua mãe, Maria. Ela também era da descendência de Davi. Lucas enfatiza que Jesus era a carne e o sangue, isto é, a prole física de Maria, enfatizando a sua humanidade. O fato de que ele era um de nós. Dessa forma, os escritores do Evangelho mostram como Jesus tinha direito tanto legal quanto biológico de reivindicar ser o verdadeiro Messias, o Cristo. Então, 1.16 Maria, Jesus. O nascimento virginal de Jesus, o fato de que ele foi concebido por um milagre de Deus, sem a união sexual humana, é garantido nessa genealogia, isto é, histórico familiar. Note como a palavra gerou é usada com todos os nomes até José. Mas então a afirmação é alterada. O versículo não diz que José gerou Jesus, mas antes que José era o marido de Maria, no qual nasceu Jesus. 1.21 Jesus, falando de Jesus. Jesus. O nome Jesus é a forma grega da palavra hebraica Esuan Josué, significado Senhor salva. Veja Josué 1.1 nota. Isto descreve a missão futura do filho de Maria e a promessa inicial do Evangelho. As boas novas da salvação espiritual através de Jesus, como Salvador. Jesus salvará o seu povo dos seus pecados, da rebeldia e das ofensas espirituais que eles cometiam contra Deus. O pecado é o maior inimigo da raça humana, porque separa as pessoas de Deus e destrói as suas vidas e almas externas. No entanto, Jesus quebrou o poder do pecado, sacrificando a sua própria vida imaculada para pagar a penalidade total pelas nossas ofensas contra Deus. Aqueles que aceitam o perdão de Deus e confiam as suas vidas a Jesus são espiritualmente transformados pelo poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito pelo qual Jesus foi concebido e nasceu, estando na raça humana. Tais pessoas são espiritualmente salvas, resgatadas e libertadas da culpa e da escravidão do pecado. 1.23 A Virgem dará à luz um filho. Os relatos do Evangelho, tanto de Mateus quanto de Lucas, concordam sem controvérsias que Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nascido de uma mãe virgem sem intervenção de um pai humano. Aqueles que duvidam da veracidade da Bíblia como um relato histórico literal do plano e do envolvimento de Deus com as pessoas há muito
tempo tem se oposto à doutrina, isto é, ao ensino, ao princípio de forma à base de uma crença, do nascimento virginal de Jesus. No entanto, é inegável que o profeta Isaías prometeu a vinda de uma criança nascida de uma virgem, que seria chamada de Emanuel, um termo hebraico que significa Deus conosco. Esta previsão foi feita 700 anos antes do nascimento de Cristo. Veja o quadro Profecias do Antigo Testamento cumpridas em Cristo, p. 1035. A palavra virgem em Mateus 1,23 é traduzida correta do grego partenos, encontrado na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, em IS 7,14. A palavra hebraica para a virgem, Almã, usada por Isaías, significa uma jovem que é crescida o suficiente para ser casada, mas que ainda não teve nenhuma relação sexual. O termo jamais é usado no Antigo Testamento para qualquer estado que não seja a virgindade literal. Isto significa que Isaías no Antigo Testamento e tanto Mateus quanto Lucas no Novo Testamento reconhecem que a mãe de Jesus permaneceu virgem até o momento do seu nascimento. Veja em Mateus 1,25, veja em Isaías 7,14 notas. 7 pontos, quer dizer, capítulo 7, versículo 14, acredito que é isso. A importância do nascimento virginal não pode ser subestimada. Para que Jesus seja qualificado como o único que poderia pagar o preço pelos nossos pecados e restaurar o relacionamento rompido. Olha aqui. Com Deus, ele deveria ser completamente humano, totalmente sem pecado e plenamente Deus, para que o sacrifício de Jesus fosse capaz de tirar os pecados de uma vez de toda a sua vida. Tinha de ser perfeita alguém que não merece a morte, e somente o próprio Deus. Poderia prover um sacrifício tão perfeito. O nascimento virginal satisfaz todas as três exigências. A única maneira pela qual Jesus poderia verdadeiramente se tornar o ser humano em todos os sentidos era nascer de uma mulher. A única maneira pela qual ele poderia ser totalmente sem pecado, não só durante toda a sua vida, mas de nascimento, era ser concebido pelo Espírito Santo. A única maneira pela qual ele poderia ser divino, isto é, plenamente Deus, é tendo Deus como seu Pai. Por estas razões, Jesus foi concebido não por um meio natural, mas por um meio sobrenatural. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Como resultado, Jesus Cristo é revelado a nós como uma pessoa com duas naturezas, uma divina e uma humana, e sem pecado. Vivendo e sofrendo como uma pessoa humana, Jesus compreende as nossas fraquezas e se compadece delas. Como o Filho de Deus, ele tem poder de nos libertar da destruição do pecado e do poder de Satanás e de restaurar o nosso relacionamento com Deus. Sendo tanto Deus quanto homem, ele está qualificado para servir como sacrifício perfeito pelos pecados de todas as pessoas que viver. Ele também está qualificado para ser o sumo sacerdote definitivo, que serve como mediador entre Deus e todos os que buscam, pedindo misericórdia e perdão. Sendo totalmente Deus e totalmente homem, Jesus foi capaz de preencher a lacuna
porque o pecado havia criado entre nós e Deus. No capítulo 1, versículo 25, não se conheceu Deus até. A palavra até chamada a atenção para o fato de que Maria permaneceu virgem até que Jesus nasceu. Após este momento, José e Maria participaram da união física plena normalmente associada ao casamento. Somos informados que Jesus teve irmãos e irmãs. Aqui tem 12.4647, MC 3.1. Essas partes de números assim, capítulo 5, eu não vou ficar falando não, só a leitura mesmo, tá bom? Então, aqui eu acabei de ler o detalhamento, né, a leitura do estudo bíblico de Mateus capítulo 1, sobre a genealogia de Jesus Cristo. Amém. Agradeço até aqui.